No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o melhor indicador do mercado. Ele serve tanto para day trade, quanto swing trade, quanto position trade, buy and hold. Ele serve para os mercados de B3, tanto ações quanto índice, dólar, mercados futuros, forex, os pares de moedas, criptomoedas, Bitcoin, Ethereum. Para qualquer mercado, ele serve. Ele é o indicador que eu mais utilizo. Beleza? A única coisa que o indicador não faz é dar o like e se inscrever aqui no canal. Aí já tem que ser com você. Beleza? Se você chegou aqui agora, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like, beleza? E é isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. Hoje o vídeo vai ser sobre MACD. Como que eu utilizo o MACD dentro do SMC, dentro das nossas estratégias. E a gente aborda um pouco mais, aqui vai ser um vídeo mais ou menos de introdução, que a gente já vai passar alguns gatilhos. Inclusive, se você ficar até o final, vai ter um gatilho de um insightzinho que a gente só passa na mentoria. E eu vou passar aqui nesse vídeo para vocês. Fechou? Vamos pro vídeo? Vamos parar de conversar abobrinha e vamos começar a falar sobre o MACD, para a gente entender o que é o MACD. O MACD já tem outro vídeo aqui no canal, eu acho que vale a pena você assistir esse outro vídeo para você entender a parte básica. Aqui a gente chama mais para a parte objetiva, para a parte de fato prática. Beleza? O que a gente precisa entender em relação ao MACD? Ele é um indicador de divergência do preço e convergência do preço. O que eu preciso ter? Toda vez que o preço tiver, exemplo, o mercado está vindo de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Toda vez que eu tiver, eu vou entender que esse fundo é mais baixo do que esse fundo é mais baixo que esse fundo, e por isso é criado uma tendência de baixa. Se o meu indicador ele estiver mostrando alguma coisa nesse sentido, eu estou entendendo que ele está formando fundos mais altos no preço, o que vai ocasionar uma divergência do preço, uma divergência de alta. Beleza? Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é no dólar nos 5 minutos. Eu vou tentar trazer aqui alguns ativos de mercados diferentes para vocês entenderem que ele funciona de fato em qualquer mercado. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente teve o preço, trabalhando no movimento de baixa, dentro desse movimento topo mais baixo que o anterior, faz um fundo mais baixo do que o fundo anterior e outro fundo mais baixo do que o anterior. O movimento aqui é um movimento de baixa. Só que, o que acontece? Ele vem montando esse movimento, e ele vem perdendo as regiões de fundo. O indicador já mostra o oposto. A gente tem esse fundo mais alto do que esse fundo, que seria mais alto do que esse fundo, mais alto do que o último fundo. Então a gente está começando a ter uma divergência do preço. Detalhe, Clinton, você acabou de falar por que esse aqui, essa divergência, eu já consigo enxergar essa divergência, não funcionou, porque a gente precisa ter tanto o histograma quanto o linha concordando para ser a nossa divergência perfeita, para ser o nosso ponto perfeito. Beleza? Então a gente precisa ter, nesse caso aqui, o nosso MACD linha concordando com a nossa divergência. Nesse caso ele não estava concordando. O histograma estava concordando, em relação ao último fundo. Ó, aqui eu tinha esse fundo aqui mais baixo do que esse fundo. O histograma fala que esse fundo é mais alto que esse fundo. Ok, tem uma divergência, mas o meu MACD linha não falava isso. Então eu tenho o histograma concordando, mas eu tenho o meu MACD linha discordando. O MACD linha está concordando com o preço. Como a gente tem esse conflito, dentro do próprio indicador, a gente não ia operar. A próxima divergência que eu separei para vocês, ela é a divergência perfeita. A gente continua fazendo aqui, o movimento de baixa, e a gente tem aqui esse fundo mais alto do que esse fundo. No preço, no histograma, eu tenho esse fundo mais alto do que esse fundo. E o meu MACD linha, esse fundo mais alto do que esse fundo. Essa aqui é a divergência perfeita. Essa aqui é a divergência de alta perfeita. Esse movimento que a gente vai querer operar. Beleza? Outro detalhe muito importante, a linha do zero, o MACD. Por que o RSI, o estocástico lento e esses osciladores, toda vez que você encontrar alguém falando divergência no RSI, divergência em relação ao estocástico lento, provavelmente isso está errado. Não existe divergência em osciladores. Divergência vai ser apenas no MACD, porque ele tem a quebra da linha do zero. E a quebra da linha do zero é o que vai determinar essa força. Vamos olhar um pouquinho aqui o indicador, só para a gente entender a construção dele, Aqui vocês conseguem enxergar que a gente tem a linha do zero. Então,
tudo que está acima dessa região, eu vou entender como força compradora. Deixa eu digitar aqui. Força compradora. Força, vou colocar maior. Força compradora. Tudo que eu identificar abaixo dessa região, eu vou entender como força vendedora. Vendedora. Pronto. Então, esse vai ser o nosso termômetro. E aqui onde eu marquei o nosso quadrado aqui no zero, vai ser a nossa linha do zero. E ela que vai determinar se o preço está com força compradora ou se o preço está com força vendedora. E a partir daí, nós vamos encontrar as nossas divergências do preço, tanto de alta quanto de baixa, e as nossas convergências do preço, tanto de alta quanto de baixa. Beleza? Vamos lá, vamos voltar. Vocês já aprenderam em relação à linha do zero. A linha do zero vai ser essa linha aqui, ó. Vou até deixar marcada aqui no vídeo para vocês entenderem, ó. Vou marcar bonitinho aqui para vocês, colocar aqui preto, vou dar um destaque para ela, posição 0, pronto. Essa é a nossa famosa linha do zero. E essa é a diferença por a gente não ter divergência, né, no RSI, no estocástico, nesses osciladores. A gente vai encontrar divergências apenas no MACD. No máximo que você consegue ter no RSI, no estocástico, em outros osciladores, vai ser um movimento de desaceleração ou aceleração do preço. Beleza? Então vamos lá. Aqui dentro desse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente tem de fato o nosso indicador subindo, né, no nosso histograma, tanto no MACD linha, enquanto o preço, né, ele está caindo. A gente tem esse fundo foi perdido em relação a esse fundo, um fundo mais alto, mais baixo, né, do que o fundo anterior. A quebra da linha do zero é o que determina se essa divergência vai ser 110% ou apenas 100%. Beleza? Um macetezinho. A linha do zero é isso aqui, ó. Então eu tenho, se eu for ligar os pontos, eu vou entender que esse meu movimento de topo, ele equivale a essa região aqui do topo, perfeito? Se eu colocar aqui de outra cor. Essa região do topo. O meu último topo seria mais ou menos essa região aqui, acima da minha linha do zero. Se eu ligar o ponto, eu vou ter esse topo relacionado a esse topo. Perfeito? O que a gente tem aqui? Eu tenho esse topo aqui, ele é mais alto do que esse topo aqui. Significa que aqui eu tenho mais força compradora. Lembra que a gente aprendeu agora sobre força compradora e força vendedora? Eu tenho mais força compradora aqui do que força compradora aqui. O que significa que quando acionar a minha divergência, nesse caso aqui, significa que esse topo aqui provavelmente vai ser testado ou superado. Beleza? Então, esse é um exemplo de uma divergência altista. Deixa eu escrever para vocês aqui. Uma divergência, exemplo de divergência de alta. Beleza? Divergência de alta. Esse foi o nosso exemplo de uma divergência de alta. Fechou? Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários ou vai lá no nosso Telegram, né? A gente tem um canal no Telegram exclusivo para tirar dúvida, para postar estudos, para postar recados. Se você ainda não faz parte do nosso Telegram, é gratuito, o link vai estar aqui embaixo, fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Lembrando que a gente tem um insight, né, no final do vídeo sobre a mentoria. Sobre conteúdo que a gente só passa na mentoria, um macetezinho para vocês. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente vai ter o oposto do que a gente viu lá no dólar agora. A gente vai ter nesse momento aqui, deixa eu escrever para vocês, um exemplo de divergência de baixa. Nesse caso aqui, a divergência vai ser de baixa. O que a gente precisa ter mesmo? A linha do zero como a nossa referência. A nossa linha do zero está passando mais ou menos por aqui, perfeito? Então eu entendo que tudo que está acima da linha do zero é força compradora, tudo que está abaixo da linha do zero é força vendedora, beleza? Vamos lá. Nesse caso aqui, a gente tem o preço subindo, formando topos e fundos ascendentes. Então eu tenho esse topo maior do que esse topo, que é maior do que esse topo. Quando eu vou para o meu histograma, eu tenho esse topo mais baixo do que esse topo. Opa, então se eu ligar os pontos, eu tenho já uma possível primeira divergência. Qual que é o problema dessa divergência? A quebra da linha do zero, que não é tão forte. Ela é equivalente a esse fundo, né? E para trás a gente tem esse fundo. Então tá concordando com o preço. Os nossos fundos no preço e do indicador estão concordando. Quem começa a ter uma pequena divergência são apenas os topos. É apenas a força compradora. Beleza? Um pouquinho mais para frente, a gente tem outro detalhe. A gente continua tendo aqui no nosso
indicador, no nosso preço, né? Os topos mais altos, deixa eu voltar aqui, os topos mais altos que o anterior, e se eu for ligar, eu vou ter esse movimento, enquanto no preço eu vou ter esse topo mais baixo do que esse topo. O meu MACD linha caindo também. Quando eu ligo os pontos, eu tenho esse movimento aqui. E olha a diferença agora da minha linha do zero. A minha linha do zero está abaixo dessa região em relação a esse fundo. Se eu ligar a região de fundo, eu tenho esse fundo, que equivale, né, ao último fundo, seria isso. O que significa? Significa que a minha força vendedora aqui, ela tá mais forte do que aqui. O que significa que esse fundo, provavelmente vai ser testado ou superado. Quando acionou a divergência, stop aqui em cima, provavelmente a gente teve um movimento perfeito de uma divergência. A divergência no MACD linha, no MACD histograma, com um fundo abaixo da linha do zero mais forte. Beleza? Então, esse aqui, só para deixar claro, foi um exemplo de divergência de baixa. Beleza? Então, fixa bem aí pra gente aprender. Fechou? E logo depois desse vídeo, agora, antes da gente falar da convergência, logo depois desse vídeo, vai sair um outro vídeo no canal que a Ari fez sobre estudos de mercado, preparando vocês pro dia, né, pro day trade de amanhã, no caso. O vídeo vai ser relacionado a todos os mercados, estudos de índice, estudos de dólar, Bitcoin, pares de moeda. Então, não deixe de conferir o vídeo da Ari, tá um vídeo bem bacana, um vídeo bem completo. Se você, de fato, quer tirar o melhor do mercado, não deixe de assistir o próximo vídeo logo em sequência. Vai sair esse, logo em sequência vai sair o próximo vídeo com mais um conteúdo muito show que a gente está trazendo aqui para vocês. A gente está acertando muito. Se você está acompanhando os nossos vídeos, as nossas lives, o Telegram e o nosso Instagram, a gente está postando lá que todos os pontos que a gente está marcando são pontos de fato bem interessantes. Beleza? Não deixe de conferir o vídeo da área. Vamos mais. Vamos olhar um exemplo agora aqui de criptomoedas, Bitcoin. Peguei um Bitcoin no intraday aqui para a gente falar um pouquinho de convergência. Vamos escrever aqui, convergência de alta. Se a divergência de baixa, né, ou de alta, essa é relacionada aos topos e os fundos, a convergência também vai ser. A diferença é que a divergência, o histograma e o MACD linha, o nosso indicador, não está concordando com o preço. Na convergência, o indicador vai concordar com o preço. Vamos lá, o que eu preciso ter aqui para a gente entender? Aqui dentro do Bitcoin, eu tenho essa minha região de topo, perfeito? Quando eu faço esse movimento, eu dou continuidade a esse movimento. Eu tenho um fundo mais alto do que o fundo anterior e um topo mais alto que o topo anterior. Então, tem um movimento de alta. O que eu quero fazer? Eu quero comprar aqui? Não, eu quero esperar todo o recuo para eu poder comprar. Então, a partir do momento que eu entendo que esse movimento é o meu movimento que faz meu rompimento de topo, eu posso entender que essa é a minha pernada como referência. E tudo que está abaixo dessa pernada é um ponto interessante para eu poder comprar. Quando eu chego por aqui, eu consigo entender que próximo dessa região, desse último pó, entendendo essa pernada, isso aqui é próximo da região de 79%, que vocês já aprenderam, mas a gente vai falar mais uma vez aqui no canal, mais para frente, aqui próximo dessa região de 79%. O que eu preciso ter? Eu preciso ter confluências a favor desse movimento. Aqui, quando a gente vai desenhar, deixa eu aumentar a tela para vocês. Aqui, quando a gente vai desenhar, eu vou ter aqui essa região de fundo mais alta do que essa região de fundo. Enquanto no histograma, eu vou ter essa região de fundo mais alta do que essa região de fundo. Tanto no MACD linha quanto no histograma. Se eu ligar os pontos, eu tenho esse movimento de alta. Onde é que está o X da questão? A quebra da linha do zero. Esse é o meu movimento da linha do zero. Quando eu ligo a minha linha do zero em relação ao topo, ele está me mostrando que o topo também está concordando. Esse topo tem mais força compradora do que esse topo. Esse topo tem mais força compradora do que esse topo. Então, essa convergência de alta, ela é perfeita. Beleza? O preço e o indicador estão concordando. Quando ele volta na região de 70%, faz a nossa famosa ticada, o preço tica para cima, stop aqui embaixo. A expectativa é que a gente venha, pelo menos, testar ou superar essa região de topo. Beleza? Então, esse foi um exemplo de convergência aqui, para a gente entender convergência de alta, divergências, para a gente entender o movimento do MACD. Agora, a gente vai para o insight da mentoria, que a gente até hoje só falou na nossa mentoria. Inclusive, se você
quiser fazer parte da nossa próxima mentoria, né, a lista de espera vai estar aqui embaixo. A gente vai lançar ali entre janeiro e fevereiro. Eu acho que vale muito a pena, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do trabalho que a gente faz, dessa nova onda, né, de vídeos que a gente está trazendo, eu acho que vale muito a pena você participar da nossa próxima turma da mentoria. A lista vai estar aqui embaixo. Fechou? Vamos lá. O que eu queria trazer para vocês? Aqui foi um estudo que a gente colocou nas nossas lives, né, nos vídeos de estudos. A gente entende que esse movimento aqui... Opa, vamos colocar aqui. A gente entende que esse movimento aqui é o nosso movimento principal, que fez o rompimento do topo. Então, essa nossa pernada é a nossa pernada vale. Tudo que ele fizer abaixo dessa pernada, eu vou entender como argumento comprador. Traçando aqui minha região, eu vou entender que aqui é ponto de venda e aqui é ponto de compra. O meu último POI dentro desse movimento seria próximo dessa região. Beleza? O que eu preciso saber? Eu preciso que quando ele tocar no POI, a gente já sabe, né, que provavelmente vai entrar uma força compradora. Provavelmente a gente vai ter um robozinho aqui tentando comprar próximo dessa região. Só que a gente precisa de confluências. Qual que seria um detalhe? Clinton, mas você disse que tinha que ter a divergência. Aqui não tem divergência. Você me enganou. É aí que entra o detalhe. É aí que entra o insightzinho da mentoria. É aí que entra o acompanhamento que a gente faz lá na mentoria. E como que a gente vai operar isso aqui? Eu sei que essa região é uma região top, é uma região provavelmente uma região de demanda, onde o preço provavelmente vai sentir. O que a gente pode fazer? A gente pode ir para o gráfico, vamos marcar aqui essa região para a gente entender. Vamos deixar aqui marcadinha. A gente pode entender e a gente pode ir para o gráfico de 1 minuto. Como assim, Clinton? Gráfico de 1 minuto? O que é isso? A gente vai para o gráfico de 1 minuto e vai entender que, olha o macete, a gente vai entender que esse movimento é o movimento de baixa. Eu tenho fundos mais baixos que os anteriores, enquanto o nosso histograma faz um fundo mais alto que o anterior no histograma, um fundo mais alto que o anterior no MACD linha. Quando eu ligo os pontos, eu tenho esse movimento, eu tenho uma divergência de alta. Nossa, Clinton, mas eu vou operar pelo 1 minuto? Não, aí que entra o detalhe. Por quê? E só para provar para vocês, a nossa linha do zero, quebra a linha do zero, vamos marcar aqui. Por mais que a força dessa linha do zero seja fraca, ela é mais forte do que todo esse movimento para trás, significa que provavelmente esse topo, ele pode ser testado ou superado no curto prazo. Como que a gente vai operar esse 1 minuto? Eu já entendi que a minha divergência, ela foi formada aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. A minha divergência, ela foi formada aqui, 10h24 da manhã, 10h25 da manhã. Como que eu vou operar isso? O primeiro candle de 5 minutos que tiver a sua máxima rompida, eu posso operar. 10h25, vamos marcar. A nossa divergência foi criada aqui, nesse candle. Então, o primeiro candle que tiver a sua máxima rompida, eu posso comprar. Teve a máxima rompida? Não. Teve a máxima rompida? Não. Teve a máxima rompida? Sim. Stop abaixo, surfou todo o movimento de alta, acreditando na divergência. A gente faz um macete, a gente viu a divergência no minuto, multiplica por 5, entra pelos 5 minutos no rompimento da barra de 5 minutos. Beleza? Pra gente entender que como aqui não tinha divergência, provavelmente tinha alguma divergência escondida aqui dentro. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje sobre MACD. Se você quer, né, acompanhar mais vídeos, agora, logo em sequência, vai ter um vídeo da Ari falando sobre os melhores ativos, os melhores estudos para você operar o dia de amanhã. Beleza? Se você achou esse vídeo outro dia, assiste também o vídeo da Ari, que é um vídeo bem bacana, um vídeo para a gente entender todas as regiões de interesse de todos os mercados, tanto índice, quanto dólar, quanto Forex e criptomoedas. Beleza? Tamo junto, grande abraço, um beijo, não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tamo junto, um beijo, um abraço e fui!